Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, nós vamos louvar ao Senhor e vamos cultuá-lo. Portanto, eu convido você para, junto conosco, nós orarmos, agradecendo a Deus e oferecendo este culto para a glória do nome do nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de louvar o Teu nome, de honrá-lo através das nossas vidas, dos louvores, Senhor. Pedimos que a Tua palavra venha e fale conosco como flecha certeira ao nosso coração. Que este culto, tudo neste culto, Senhor, exclusivamente seja para a glória do Teu nome. As pessoas que estão em casa cultuando a Ti junto conosco, que elas sejam abençoadas, que elas sejam também objetos da Tua graça, da Tua misericórdia. Continue conosco, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao culto da Igreja Batista do Barro Preto. Vamos louvar o Senhor. Neste culto nós queremos convidá-lo para fazer parte desse tempo de oração, portanto, de gratidão e de louvor ao Senhor. Adore a Deus conosco, para a glória do nome dEle. Você agora é convidado a desligar tudo aí na sua casa, a se dedicar nesse tempo em oração e louvor ao Senhor. Portanto, louve a Deus conosco nas canções, glorificando o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 39, o versículo 12, exclama ao Senhor: ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Também o Senhor, pela boca do profeta Jeremias, versículo 29 e versículo 12: então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Orar ao Senhor é um privilégio, momento com o Senhor. Orar a Ele é falar com Deus, é estar em comunhão com o nosso Deus, e é um privilégio falar com o Senhor. E nós vamos orar nesse momento em cântico, pedindo a Ele que o reino dEle prevaleça nas nossas vidas, não a nossa vontade, mas que a vontade dEle seja feita em cada um de nós. Seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Senhor, nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos
Senhor. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são do Senhor. A Ele, o nosso Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que louvor especial. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, nós vamos agora para um momento especial de dedicação de vidas e bens. A igreja não para. Aí você vê as imagens, né, do que a igreja está fazendo. Com esse ministério tão importante de comunicação, levando o culto até a sua casa, até a sua família. Então, se você tem condição, se você sente e tem condição de apoiar o Ministério de Comunicação, fazendo doação especial, basta fazer. Você pode fazer uma transferência, um depósito e avisar através do WhatsApp que aquela sua oferta é para o Ministério de Comunicação. Nós estamos nos reunindo, orando ao Senhor, e nós estamos adquirindo novos equipamentos para fazer com que o culto do Senhor chegue até a sua casa, a palavra, os louvores com mais qualidade de som e de imagem. Portanto, Deus continua abençoando a sua vida e a sua família. Se você tem sugestões, você pode também ligar para a igreja durante a semana e falar com a igreja, deixar o seu recado diretamente para a comunicação. Nós louvamos a Deus por isso, e agora nós vamos louvar a Deus, cantar ao Senhor nesse momento de dedicação de vidas e bens. Esse canto, Me Derramar. Eu te convido para isso, enquanto você dedica a sua vida, dedica os seus bens ao Senhor, derrame o seu coração na presença de Deus. Juntos, mais uma vez, nós estamos aqui. Abrimos o nosso coração diante do Senhor, na certeza de que Ele ouve o nosso clamor. Tempo de dizer a Ele que nós estamos juntos para nos derramarmos. Dizer que o amamos, dizer que precisamos dEle, que somos gratos e que Ele é formoso e precioso nas nossas vidas. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim ao sentir
o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ó Deus, esse é o desejo do nosso coração nessa noite, dizer ao Senhor o quanto o Senhor é precioso para cada um de nós. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui. Ó Deus, essa é a nossa oração sincera, oração que parte do nosso coração ao Senhor nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela sua vida, porque nós juntos estamos nos derramando diante do Senhor nesse domingo tão especial, 3 de maio, e nós estamos felizes por isso. Nós queremos lembrar a você 2 coisas muito importantes. A nossa campanha de oração, os 31 dias de oração pela família, Jesus transforma minha família, é o tema. E você está recebendo os devocionais todos os dias. Hoje nós estamos no 3º dia. Se você ainda não recebeu os devocionais, você pode ligar para a igreja e dar o teu número de celular do WhatsApp, que você vai receber via WhatsApp todos os devocionais. Também, segundo aviso importante, é lembrar às famílias, aos filhos, nós estamos coletando foto das mães com os filhos, e nós queremos fazer uma grande homenagem, um tempo muito especial para todas as mamães na semana que vem. Então, todas as a foto da mãe com os filhos, da mãe com os filhos. E aí a gente vai fazer uma grande homenagem para as mães aqui na nossa igreja. Nós louvamos a Deus porque algumas pessoas já hoje pela manhã ligaram para nós aqui na igreja e têm ofertado justamente para o setor de comunicação da igreja, para que nós possamos adquirir mais equipamentos de qualidade. Nós estamos trabalhando, como eu disse, muito limitado, e Deus tem sido muito bom, porque Ele tem enviado pessoas com
essa oferta especial que tem cooperado para a proclamação do reino de Deus. Muito obrigado por sua vida e por sua ajuda e por sua oferta. Deus continue abençoando a tua casa e que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a tua vida abundantemente. Vamos ler, portanto, a palavra de Deus. Êxodo, capítulo de número 30, versículos 1 até o 10, e depois nós vamos ler também Êxodo, ainda o 30, dos versos 34 a seguir. Pela manhã o pastor Lécio esteve conosco aqui, trazendo uma mensagem edificante, aquela mensagem maravilhosa, transformando águas amargas em doce. Que bênção poder ouvir a mensagem de Deus e também através da vida do pastor Alessio, o nosso querido pastor. Vamos ler, portanto, Êxodo, capítulo de número 30, versos de 1 a 10 e depois os versos 34 a 37. O texto diz assim: Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e os 2 de altura, os de largura e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes farás uma dobradura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da dobradura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. Verso 5. De madeira de acácia farás os varais e cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Verso 7. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis nele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele e pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O mesmo Êxodo 30, versos 34 a 37. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas, como incenso puro, com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e a porás diante do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Amém. Que eu diminua e o Senhor cresça. Meus irmãos, nós glorificamos a Deus pela sua palavra, louvamos a Deus porque Ele tem nos agraciado com esta oportunidade de pregar e de chegar até as casas. O texto em questão, Êxodo, uma história conhecida de alguns, desconhecida de outros, mas eu quero compartilhar com você um tema que eu entendo ser pertinente, necessário um tempo como esse, o tempo de pandemia. O texto nos traz algumas observações, alguns detalhes. Eu quero convidá-lo para, em rápidas palavras, fazer aqui um apanhado geral nesse texto. Algumas notas precisam saltar aos nossos olhos, e a primeira delas está no versículo de número 1.
Estamos lendo o Êxodo capítulo 30, verso de número 1. Farás também um altar para queimares, nele o incenso, de madeira de acácia o farás. O povo de Deus estava no deserto, na travessia, saído, nós vimos isso aqui alguns domingos anteriores, na questão da Páscoa, e estão indo para a terra prometida. Durante o caminho, o Senhor ordenou que eles fizessem um tabernáculo, um local onde eles pudessem cultuar ao Senhor. E aqui Deus está instituindo, portanto, a Moisés o altar, onde nesse altar deveria ser oferecido o incenso, queimado o incenso. Alguns detalhes precisam saltar aos nossos olhos. O texto diz, nos versículos seguintes, que o altar era feito de 45 centímetros de cada lado, quadrado. Então era 45, cada lado media 45, portanto, e o dobro do cada lado para a altura. Então 90 centímetros de altura. Um altar quadrado de 45 por 90 centímetros de altura. Ele era feito de madeira de acácia, revestido todo de ouro puro, ouro genuíno. E em cima dele, nas 4 pontas, tinham algumas extremidades que viravam, e aqui o texto chama de chifres. Não era um chifre, era imitação de um chifre. Eles eram abertos para os 4 cantos. Nesse altar, ali, o sacerdote deveria oferecer o incenso ao Senhor. Se a gente fizer uma rápida imagem na nossa mente sobre o tabernáculo, nós vamos encontrar a porta do tabernáculo, depois nós vamos encontrar a área principal, onde já conhecida como tabernáculo, depois tem a bacia, onde eles tinham água para fazer a purificação, depois da bacia vinha um altar de bronze, e esse altar de bronze é onde eram oferecidos os animais, matava, etc. e tal. E depois, andando mais adiante, nós temos aí do lado a mesa de pães e a mesa onde ficavam os candelabros com as luzes acesas, que mantinham o tabernáculo com as luzes acesas. Logo mais à frente tinha o véu. Imagine você que aqui onde eu estou seja o tabernáculo, essa plataforma, esse púlpito quadrado aqui, seja o altar do incenso, o altar do incenso. Logo depois aqui de mim, imagina essa imagem que está atrás, esse painel com essa imagem, fosse, portanto, o véu. E lá, portanto, depois dessa plataforma, depois ali era o véu, onde era chamado lugar santíssimo, santo dos santos. Tinha um lugar santo, que era esse ambiente aqui, onde tinha a mesa dos pães, as luzes, o altar de incenso, lá fora tinha a bacia e tinha o altar, e tinha também antes da bacia o altar que oferecia os sacrifícios, os animais eram oferecidos ali. Agora, o altar de incenso, ele está bem próximo do véu. O véu que só entra depois desse véu, após esse véu, só entrava o sacerdote que era escolhido, mas antes de entrar, ele tinha que passar pelo altar do incenso. O altar do incenso consistia em que ali era oferecido um pó, era queimado em cima das brasas e aquilo produzia uma fumaça com aromas, com cheiro, por isso é chamado altar de incenso. Nós lemos em Êxodo 30, lá no versículos de número 34 e 35, mais especificamente no verso 34, diz que: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, substâncias que produzem cheiro, perfume, odores, e são elas 4 substâncias: a estoraque, a ônica, também chamada de ônica, aqui a transliteração da nossa tradução é ônica, mas a pronúncia correta deveria ser ônica. Depois nós temos o gálbano, que é uma outra substância, e por último nós temos aqui, e as pessoas acham que são só 3, mas são 4, porque diz assim: estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Então eram 4 substâncias usadas. A estoraque é uma planta própria da região da Ásia, e essa planta ela produzia. É interessante porque no caule dela saía gotas, uma resina em forma de gotas, de lágrimas. E essas gotas elas eram colhidas diariamente. Você arrancava ela de manhã e logo 10 minutos depois tinha outra gota. Ela produzia gotas o dia todo, o tempo todo. A estoraque, a casca da estoraque, inclusive, ela servia para fazer xarope expectorante para quem tinha problemas na época de resfriados muito intensos. Mas a estoraque, aquelas resinas eram retiradas, todas já sólidas, e elas eram separadas para preparar. E Deus é que está dizendo isso para Moisés, né?
O segundo elemento, a substância que faz parte desse incenso, era, portanto, a ônixa, que era uma espécie, um líquido que era retirado de um molúsculo marítimo na profundeza do Mar Vermelho. Bem profundo lá, esse molúsculo era retirado e quando ele era queimado, produzia um odor extraordinário. O terceiro elemento, a substância que compunha o incenso, era o gálbano. E era uma espécie, se a gente fosse olhar hoje, era como se fosse a samambaia dos nossos dias. Era uma árvore, uma planta que verde cortava as folhas e ficava aquela parte mais caule, aquela haste mais densa da planta. E quando ela era cortada, ou ela era esmagada, moída, ela trazia então esse óleo que produzia um aroma extraordinário. O gálbano era próprio da Ásia, da região arábica e também da região árabe e da região da Pérsia. E aí você tem o quarto elemento que compunha esse pó de incenso, que era o incenso puro. O incenso puro é uma árvore comum, nativa ali daquela região, e que ele produzia, muito curioso, diferente da estoraque, que produzia lágrima o dia todo, o incenso puro, a árvore que produzia incenso puro, ele só produzia a partir da madrugada. É bem interessante. O sol baixava, a temperatura caía, e lá por volta da madrugada, 1, 2, 3 horas da manhã, essa árvore começava a produzir um caldo em forma também de lágrimas, e ele ia ficando sólido. Então, no dia seguinte, na manhã, recolhia-se essa enzima gomosa e, portanto, preparava as 4 enzimas, pesos iguais, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, e moía, e elas eram jogadas dentro daquele altar de incenso. Essas 4 substâncias, e elas estão restritas lá, escritas lá em Êxodo 30, que lemos, versículos 24, ela disse mais o Senhor a Moisés, toma a substância. Então, o Senhor é quem separou as substâncias. Onde o Senhor quer chegar? A palavra diz aqui para nós que, verso de número 6, porás o altar defronte ao véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, veja, irmãos, daquele altar, né, propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Nós entendemos biblicamente, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, nós entendemos biblicamente que incenso na Bíblia é a figura de orações. Vou repetir, incenso na Bíblia é comparado a uma figura de orações. O que Deus está fazendo com Moisés? Eu não sei se está claro, mas algumas informações nós temos de que essas 4 substâncias teriam uma representação com um tipo de oração que nós deveríamos ter. Estoraque, em forma de lágrimas, você tira uma lágrima e a enzima sai, tira uma e ela continua saindo. Fala de uma oração de lágrima, uma oração que busca, uma oração que clama ao Senhor com lágrimas, que chora. A segunda substância, a ônixa, representa aquilo que vem lá da profundeza do mar. Fala de uma oração do profundo, do coração. Quem nunca fez uma oração que você se derrama, que você acha que está tudo acabado e você busca o Senhor e essa oração vem do fundo da tua alma. O terceiro elemento, o gálbano, em que o caule era extraído e era prensado, esmagado, fala da oração do quebrantamento, uma oração que promove choro, número 1, da profundeza do coração, mas sobretudo o quebrantamento, que quer dizer, eu não vou mais fazer aquilo que fiz. E por último, nós temos aí, eu acho que o negócio soltou aqui, viu gente? O povo botou aqui como diz em Minas, um trem para grudar, e esse negócio está descendo aqui. Mas eu vou fazer porque, aí, melhorou. Fiquei mais bonito assim, produção. Voltamos agora, irmãos.
O incenso puro fala de uma enzima, uma resina que só pode ser extraída na madrugada. E aí, meus irmãos, é a representação da oração que a gente busca a Deus nas madrugadas. Uma oração rara, né? Que a gente tem perdido o hábito de fazê-la. E às vezes nós perdemos o sono e precisamos buscar a Deus em oração. Aqui está o altar do incenso. Pronto, preparado. Mas eu quero chamar a sua atenção no texto, Êxodo 30, para a segunda nota que nós precisamos dar atenção. Diz o texto, verso de número 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, queimará, será incenso contínuo perante o Senhor e pelas vossas gerações. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desta visão, é que o fogo que vinha para alimentar o altar do incenso, isso aqui é uma nota de rodapé muito interessante. O fogo que alimentava o altar do incenso não era um fogo feito dentro do altar do incenso. Esse fogo deveria vir do altar de bronze, que era o altar onde se fazia o sacrifício, onde o animal era morto e ele era queimado. Então aquela brasa que mantinha o altar de bronze aceso o tempo todo, o sacerdote tinha que ir lá no altar, isso está lá registrado, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo, está lá registrado em Levítico 16, verso 18, e Números, você pode ler Números 16, o verso 46, está bem escrito que o sacerdote apanhava a brasa do altar de bronze e trazia para o altar do incenso. Isso era uma exigência de Deus, está lá em Levítico 16, isso era uma exigência do Senhor. O que eu quero dizer? Não pode ter fogo no altar do incenso se for fogo de fora, fogo estranho, fogo feito ali por alguma pessoa. Esse fogo tinha que sair de dentro do altar de bronze, onde era feito o sacrifício do cordeiro, para então esse fogo acender o altar de incenso e jogar esse pó todo que sobe como cheiro suave às narinas do Senhor. Bem importante. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao 3, nós encontramos a história de dois fenômenos de desobediência. Dois fenômenos de desobediência que muita gente hoje ainda insiste em copiá-lo. Nadab e Abiú. Essas duas figuras, eles eram, vamos falar assim, eles eram da igreja de Moisés, eles frequentavam o culto da igreja de Moisés, eles achavam que eram filhos de crente, porque eram filhos de Arão, mas eles simplesmente chegaram lá no altar de incenso, queriam buscar o Senhor, porque o altar do incenso, claro como o lindo dia de sol, está escrito no texto, você pode procurar aí na Bíblia, ele era a representação, um preparo para falar com Deus, para depois o sacerdote, depois que o sacerdote chegava até o altar do incenso, só depois desse tempo de preparo ali, é que ele estava apto para entrar no Santo dos Santos, depois do véu. Ele tinha que passar tempo. Os filhos de Arão queriam saber o que é que tinham lá atrás do véu, porque eles não podiam ver. Gente que quer ter autoridade e não tem, quer aprender e não consegue aprender. Ele inventou um fogo fora e botou fogo no altar de incenso. A palavra diz que eles foram consumidos imediatamente. O fogo veio um redemoinho do próprio altar de incenso e destruiu a vida daqueles dois rebeldes, Nadab e Abiú. A lição foi dada. Aqui a lição é, não se pode colocar fogo no altar do incenso se não for do altar do sacrifício. Se lá é o altar do sacrifício, quem morreu na cruz? Cristo. Não se pode ter oração fervorosa, não se pode ter poder de Deus na vida sem que o fogo venha da cruz. Quando alguém quer ter qualquer fogo de Deus no coração e não é da cruz, é fogo estranho. Não é fogo de Deus. Essa é a grande lição que nós precisamos aprender aqui. A terceira nota que o texto nos mostra, verso de número 9, ele diz o seguinte: não oferecereis sobre o altar de incenso, isso aqui é muito valioso, não oferecereis sobre o altar do incenso, incenso estranho, ou seja, só pode ser aquelas 4 especiarias: a oração de lágrima, a oração da profundeza do coração,
A oração de quebrantamento e a oração da madrugada. Em tese, era isso aqui. Não pode oferecer sobre esse altar fogo estranho, incenso estranho. E segunda coisa, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre elas. Veja, eu quero aqui resumir brevemente. O verso de número 9 disse que não oferecereis sobre ele incenso estranho. Às vezes, meus irmãos, tem muita gente querendo chegar a Deus fazendo orações que são orações estranhas. É uma oração que pode vir bonita, cheia de palavras, mas não sai da cruz. É oração que não está do quebrantamento da cruz, do arrependimento. Oração que sai da boca para fora. Quantas vezes nós oramos com oração de incenso estranho? Segundo, nem holocausto. Eu não quero sacrifício. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que nada substitui a oração. Nada substitui a oração. Nada é capaz de substituir o altar do incenso. No altar de bronze, você faz os sacrifícios lá. Mas no altar do incenso não, é só incenso. E é puro, é ao Senhor. Tem que ter as 4 substâncias. Oração sem quebrantamento, oração sem arrependimento, oração sem profundeza, não é oração. É palavras vãs. Talvez até repetições. E o texto aqui diz que não é holocausto. Tem gente que faz um sacrifício para ser atendido por Deus. Deus não quer o nosso sacrifício, irmãos. O nosso sacrifício já foi feito pelo Filho dele, o nosso Salvador, o Cordeiro que morreu no nosso lugar. A oração não é para ser feita com oração estranha, nem sacrifícios, nem holocausto e nem oferta de manjares. Aqui diz nem comida. A oferta de manjares é que eles pegavam a comida, colocavam lá junto com o cordeiro, o cordeiro, a comida, e depois eles derramavam. E a quarta coisa que Deus fala aqui é nem tampouco derramareis libações. Libações eram líquidos que eram derramados no altar. O vinho, inclusive o vinho apreciado, guardado, o vinho antigo, ele era reservado, o melhor vinho, para jogar sobre aquele cordeiro e queimar. E o cheiro da carne com vinho proporcionava um aroma de sacrifício agradável ao Senhor. O texto está dizendo que para a oração, não é para fazer sacrifício não, nem manjares, nem libações. Aliás, a palavra libações, ela é derramar, é fazer, eu me sinto, aliás, eu pegava o meu melhor, porque eu estava feliz com Deus, porque Deus havia me abençoado, eu pegava o meu melhor vinho e eu levava para ser derramado no sacrifício. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1, 2 e 3, ele fala de uma classe de homens que são inculpáveis, que são implacáveis. A palavra implacável, em algumas traduções, é irreconciliáveis. Quem é reconciliável naquele texto é a pessoa que não tem o melhor para oferecer libação. É gente que não consegue discernir o amor de Deus. É gente que não consegue entregar a Deus o seu melhor. E o melhor que Deus deseja de nós é a nossa própria vida. É a nossa própria entrega. É o melhor que nós devíamos dar ao Senhor. E, portanto, aqui nós temos 3 observações. Aí, a primeira, o altar. O segundo, o fogo. Tinha que ser o fogo de bronze. A terceira observação, Deus queria que esse altar não fosse substituído. Nada substitui a oração. Não tem sacrifício, não tem pagamento, não tem nada. Você pode ser um excelente dizimista, mas se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Você pode ser um excelente líder na igreja, mas se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Você pode ser uma excelente esposa em casa, mas se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Você pode ser um excelente crente de 200 anos de crente, mas se você não tem uma vida de oração, você não tem comunhão com Deus. Você pode ser um excelente pastor, um excelente ministro, um excelente obreiro, um excelente tudo, mas se você não tiver uma vida que a tua oração agrade as narinas de Deus, você não tem comunhão com Deus. Não tem. E aí o texto mostra para a gente, portanto, o detalhe do verso 10 diz, 1 vez por ano, Arão vai fazer esse sacrifício. Está lá em Levítico 16, se você ler 16, de 1 em diante, você vai achar o sacrifício. E aí diz que o sacrifício era feito com sangue. O que é que acontecia? 1 vez por ano. Matava-se aqui, no altar de bronze, o animal. Arão vinha com o dedo,
recolhia sangue e passava nos 4 chifres, ou seja, nas 4 pontas do altar do incenso. Aqui, irmãos, olha, o que Deus está dizendo com isso? Uma vez por ano, que era o ato da expiação, que é um cordeiro morrer para perdoar as pessoas, isso era feito antes de Cristo, o sangue do cordeiro tinha que untar, ungir, tinha que selar, garantir o altar de incenso. Se o altar de incenso, uma vez por ano, não tivesse a marca do sangue do cordeiro, Deus não recebia aquele aroma suave. Em tese, se a nossa vida não tem a marca do sangue de Cristo na nossa oração não passa de palavras vãs. Teto de bronze. Não rompe, não alcança, não avança. Agora, nós vamos, portanto, para a 4ª e última nota do texto. Êxodo capítulo 30, versículos que nós lemos, 35 até o 37. A 4ª, a 4ª nota é... Disse mais o Senhor a Moisés, toma a substância, já falei delas. Verso 35. E disto farás incenso. Perfume segundo a arte do perfumista. Deus diz assim, olha, é para fazer perfeito. Chama alguém que sabe misturar as essências e pegar o melhor. Chama, segundo a arte do perfumista. Mas, verso 35. Esse perfume que o perfumista vai fazer, diga a ele para, olha lá, verso 25, temperada com sal, puro e santo. Aí agora, a gente para aqui um pouco, deixa eu ver que horas são. Uma parte dele reduzirás a pó. Mas antes disso, o incenso tinha que ser feito com sal. Sabe o que significa sal aqui no texto? Levíticos capítulo 2, abra lá para você ver, versículo de número 13. Levíticos 2, verso de número 13. O texto diz assim, toda oferta de teus manjares, o trem caiu aqui não, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Deus dando a ordem lá, de novo. Não só o incenso, Deus agora quer que a oferta dos manjares seja temperada com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. O sal fala de pureza. Aqui, em especial, o sal fala de purificação. Essa purificação para nós, registrada em Levítico, e aí Deus está dizendo para Moisés, Moisés, está subindo cheiro suave, mas tem que ter o sal. Você já queimou sal? Eu queimei hoje, para descobrir qual é. Pouco fogo, nem fumaça faz. Qual é a função do sal? A função do sal ali era para promover uma pureza. Deus está dizendo, nenhuma oração chegará a mim se não tiver pureza. Puros de coração. Quer ver na palavra onde é que diz? Toda a palavra está cheia disso aqui. Salmo 66, verso 18. Abra a sua Bíblia. Salmo 66, verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ouvido, oração. Se eu no meu coração for vaidoso, se o meu tempero não tiver sal, Deus não vai ouvir. Isso é espiritual. Espiritual. Vamos mais adiante. Colossenses, capítulo 4, verso 6, diz que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada com sal. A palavra temperada, ela fala de equilíbrio, aquilo que é temperado. Aliás, na Bahia,
quando se faz o café, acho que aqui deve ser essa expressão também, mas é muito comum na Bahia dizer assim, fez o café e pergunta assim, menino, o café está temperado, que quer dizer, já colocou açúcar? Claro que não é açúcar demais, nem açúcar de menos, mas é um tempero. A palavra do cristão, a palavra do servo de Deus que vive uma vida de oração, ela é temperada com sal, ela não é nem insossa e nem salgada demais, mas ela é equilibrada. Vamos mais. Tiago capítulo 4, verso 1 a 5. Tiago capítulo 4, verso de número 1 a 5. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De sorte senão dos prazeres que militam na vossa carne. Prazer na carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Não pedis. E o que é que ele diz? Pedis, verso 3 de Tiago 4, e não recebeis. Por quê? Vocês oram e não recebem. Porque pedes mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Prazeres que combinam com o versículo 1. Prazeres da carne, que militam a carne. Pede mal, não recebe, porque é o prazer da carne, no verso 1. Verso 4, infiéis. Que terrível. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que oração você vai fazer? Com ira, com contenda, a própria carne? Não, meu irmão, nossa oração tem que ser temperada com sal. Quer mais? 1 João capítulo 1, 5. 1 João capítulo 5, verso de número 8. Aliás, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Não é pedido para nós, é pedido para a glória de Deus. É pedido para a glória de Deus. E eu quero ler com você 2 textos para a gente fazer a conclusão desta mensagem. Primeiro texto, Salmo 141, verso 2. O salmista Davi, eu já falei sobre isso aqui outro dia, Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Suba à tua presença a minha oração como incenso. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Olha, dá uma parada. Êxodo 30. De tarde. Arão ia acender as lâmpadas e mantinha um novo incenso no altar. O texto diz que era oferta contínua, incenso contínuo ao Senhor, contínuo, não para. Se incenso é oração, a nossa oração não pode parar. Amém, Carolzinha? Se a nossa oração é incenso, o que acontecia? Arão ia de noite, de tardezinha no crepúsculo, acendia as lâmpadas e botava mais brasa no incenso e botava mais incenso. Aquilo passava a noite fumaçando aromas. Deus está dizendo que a gente não tem que parar. De manhã, quando Arão ia, está lá no texto, preparar as lâmpadas, que era dizer apagar as lâmpadas, porque não precisava mais de lâmpada de dia, ele de novo renovava o incenso. Alguém disse que tem que orar de manhã e de tarde. Deus está dizendo que é contínuo. Jesus disse, orai sem cessar. Agora, Davi disse, olha, eu não tenho um altar de incenso, porque eles diziam com Davi naquela época lá do Salmo 4, vai morrer, não tem um altar de incenso, Deus não vai ouvir. Ele disse, eu não tenho um altar de incenso, mas suba a tua presença, a minha oração, e o levantar das minhas mãos seja oferta agradável da tarde. O que Davi está dizendo? Apontando para Cristo.
Porque chegou um tempo que Cristo veio e rompeu o véu, rasgou o véu. Não tem mais altar. Por que hoje a gente não queima mais incenso? Porque não há necessidade de queimar incenso, irmãos. O incenso físico perdeu a validade dos cultos, porque Cristo, quando veio, Ele se tornou tudo. Todas as imagens do tabernáculo estão impressas em Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sacerdote, então tudo foi para Ele. Não precisamos mais acender incenso, mas se incenso são as orações dos santos, nós precisamos colocar essas orações como um cheiro suave às narinas de Deus, temperada com sal, sem vaidade, sem contenda, mas pedindo para a vontade de Deus. Vocês pedem, diz o texto, não recebe porque pede mal, para esbanjardes nos próprios deleites. Toda essa caminhada, irmãos, é para chegar no final do texto base. O texto base aqui, e eu quero chamar você para ler comigo, é Apocalipse, capítulo de número 5, verso de número 8. Apocalipse 5, verso 8. E depois nós vamos ler o último texto. Apocalipse 5, verso de número 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é já no final. Apocalipse capítulo 8. Eu quero resumir em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Verso de número 3. Veio outro anjo. Vamos ler Apocalipse 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles já estão em pé. E lhes foram dadas 7 trombetas. Mas veio outro anjo. Olha o cenário, irmãos. Veio outro anjo que se achavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas, veio outro anjo que ficou em pé junto ao altar. Que altar? Claro que é o altar de ouro, porque é o altar de incenso. Por que você vai dizer para mim, pastor, que não é o de bronze? É o de incenso, porque ele diz que é o altar de ouro. Com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso diante do trono de Deus, irmãos, para oferecê-lo, isto é, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro. Está vendo aí o altar? O de lá era bronze. O ouro era do incenso. O altar de ouro, que se acha onde, irmãos? Diante do trono. Nota de rodapé número 2. O trono e o altar estão próximos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, de novo, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu quero convidar aqui os meninos do som para me ajudar aqui na minha alegoria. Pode vir, Marco Túlio, para a bateria, que você... Vem aqui, meu filho, da viola. Eu quero que você entenda o que aconteceu ali no céu, por causa do negócio de oração dos santos. Se você ler Apocalipse capítulo 7, você vai ver os 144 mil, uma festa, o povo cantando o cântico dos glorificados. Apocalipse capítulo 7, irmã Adriana. Era festa. Todo mundo tocando, cantando. Era uma festa no Apocalipse 7. Toca um negócio aí, filho. Aí, esse povo pregado de surpresa. Toca aí, filho. Cadê Eda? Faz assim, Eda. Como o pastor Alessio faz assim, ó. Começa o... O pastor Alessio diz que quando o senhor faz assim é para começar o som do piano, né, Adriana? Vamos lá. Toca. Quando eu falar parar, vocês param, viu?
Toca aí, pode tocar. Pode, toca. Isso. Pode tocar. Apocalipse 7. O povo está cantando, tocando. Apocalipse capítulo 7. O povo está fazendo festa. Apocalipse capítulo 7. O som está tocando. De repente, chega o Cordeiro, Jesus Cristo. Apanha o livro. Para. E aí, quando o livro é aberto, irmãos, aconteceu isso aí. O silêncio pairou no céu. O texto diz que é durante meia hora. Meia hora de silêncio. O silêncio. Meia hora. Parece que eu vejo o céu parando. Lá no capítulo 5, Éder, do verso 8, eles estavam com harpas, música e incenso. Música e oração estão entrelaçadas. Mas aqui no capítulo 8, até a música parou. Tudo parou no céu. Para quê, irmãos? A coisa mais emocionante da história. A coisa mais emocionante da história. O céu parou. Quando o Cordeiro abriu o livro, o texto diz que os 7 anjos em pé, com a trombeta pronta para tocar. Mas de repente saiu um anjo, naquele ato solene, no silêncio, e o anjo pegou um incensário, irmãos. E o texto diz que ele pegou um incensário com brasa do altar, com brasa de Deus. Encheu e misturou com as orações dos santos. E saiu. Aquela fumaça cobria o trono de Deus. O silêncio, meia hora de silêncio, irmãos. A fumaça tomou conta do céu. O que está acontecendo? Deus parou para ouvir, para sentir, para respirar as orações dos santos. Meia hora de silêncio só para ouvir as orações dos santos. E a palavra diz que Deus ouviu e disse: agora pega essa oração, anjo, joga na terra. E o anjo sacudiu o incensário e jogou na terra. O que aconteceu depois? Nós vamos ver depois. Na próxima vez que eu voltar a ministrar, a gente vai continuar. Não é porque não deu tempo, não. Esse é o propósito mesmo. A gente vai falar mais meia hora sobre o que aconteceu na terra quando as orações dos santos caíram. Eu quero te convidar para uma grande mensagem de Deus ao teu coração. Oração. O que Deus precisa, irmãos e irmãs, me permita dizer isso aqui e deixar gravado. O que o Brasil precisa, Éder, irmãos e irmãs, Murilo, o que o Brasil precisa não é de Bolsonaro, nem de Lula. O Brasil não precisa de Sérgio Moro, nem de Guedes, nem do Congresso. O mundo não precisa de Donald Trump, Xi Jinping. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de igrejas cheias do poder de Deus, cujas orações dessas igrejas são misturadas no altar do incenso e elas chegam às narinas de Deus. Orações de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Que poder é esse, pastor? Poder de Deus. Quem diz que Batista não tem poder de Deus? Tem sim, Senhor. Quando nós oramos, o céu se revela. Quando nós oramos, a narina de Deus sente o cheiro da nossa oração. É a oração do justo, irmãos. Não é um blá blá blá. Não. A minha mensagem, alguns anos vão cair no esquecimento. O YouTube nem lembrará mais de mim. Mas as nossas orações, Éder, serão guardadas, estão sendo guardadas, pastor Alessio.
A oração do Senhor, durante tantos anos nessa igreja, está guardada no incensário dos Deus Celeste. E um dia desses qualquer, irmãos e irmãs, a tua oração, que tu clamou pelo teu marido, pelos teus filhos, a igreja que foi criticada, zombada, a igreja vai ouvir o silêncio do céu, dizendo: chegou as orações dos santos. Uma solenidade será plantada para ouvir as orações dos santos. Não temos mais um incensário. Não. O incensário é o meu joelho e o teu joelho, a nossa vida de oração. Por isso, irmãos, eu quero te convidar agora. Ore ao Senhor nesse culto. Esqueça essa agonia um pouquinho. Confessa ao Senhor que você precisa voltar ao primeiro amor. Vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos. Se você puder, curve tua cabeça. Pai, o tabernáculo foi um modelo do que viria. E veio. Paulo disse que ele apresentou o mistério de Cristo lá em Colossenses. E hoje nós estamos aqui privilegiados, Deus, porque nós ouvimos que o mistério de Cristo foi revelado a nós. Se há honra entre nós, a maior de todas é poder orar e falar com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite que sobre cada crente que ouve essa mensagem, cada pessoa, haja um quebrantamento, Senhor. A oração do gálbano, do quebrantamento, do arrependimento. Eu pequei, eu errei, mas eu quero voltar. Pai, abra os nossos olhos para enxergarmos a tua alegria e encherá as nossas orações. Ó Deus, desperta em nós um espírito de temor para ouvir a tua voz e para orar nesse tempo de tanta agonia no coração do povo, Senhor. Nós queremos orar, queremos dobrar os nossos joelhos e orar em família, orar em pessoas, orar e orar. Nós oramos ao Senhor por nós, por nossa família, por nosso Brasil, por nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Obrigado, Éder. Obrigado, irmãos. Eu quero, antes de ministrar a bênção apostólica, lançar um desafio para você. Comece a orar ainda hoje. Ore amanhã e depois. Você vai sentir uma grande diferença na sua vida. Eu sempre criei um hábito de fazer um diário de oração. Mas eu fui negligente ao longo de uns 2 anos. E essa semana, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu tirei esse diário da gaveta e coloquei ele de novo em prática. Chorei, me arrependi, porque é na oração que eu encontro calma. Portanto, meus irmãos, faça o seu diário de oração. Escreva na sua rede social, #diário de oração. Quando perguntarem, diga a eles, eu estou orando por você. Ore por todo mundo, escreva o nome de quem você pode orar. Mas não é só escrever, para um tempo e ore. Deus abençoe a sua vida. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quinta-feira tem culto. Nós aguardamos você mais uma vez.